Boa tarde, família Uni. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tranquilos, tranquilas, no conforto do seu lar aí, na paz, né? Num ambiente bem iluminado para você poder fazer uma boa aula. Que você esteja em paz e concentrado principalmente, tá, gente? Beleza? Bem, seguinte. Não sei se você deve estar achando estranho, né? Essa tela que você já deve ter visto em outro momento, no caso, semana passada. Mas eu só quero, com esses slides iniciais, eu quero retomar um pequeno conteúdo da nossa semana passada, beleza? Então eu vou passar rapidinho por alguns conceitos sobre trabalho, né, e volume que eu quero dar continuidade nessa aula de hoje aí, gente. Beleza? Boa? Então vamos lá, hein, gente? Espero que você esteja com um papel e uma caneta ao lado para você poder anotar os detalhes da aula de hoje aí, beleza? E que você esteja também com a sua apostila em mãos, porque agora, gente, ó, deixa eu pegar o meu mouse aqui, a gente vai dar continuidade a essa aula aqui, ó, aula 17 e 18 da frente 3, tudo bem? Eu estou dando continuidade, né? A gente trabalhou a parte de gases, e aí a gente estava trabalhando agora a ideia da termodinâmica, lembra? Ó, calor que era transformado em movimento aí, tá? Só para informação, né, ó, para vocês a turma média da nossa família Uni aí, ó, tá vendo? As páginas são da 583 a 586, beleza, gente? Então, vou dar continuidade aí, beleza? Vamos passar rapidinho por alguns conceitos aí bem legais. Olha só. Bom, primeiro de tudo, a ideia que eu trabalhei a semana passada com vocês foi exatamente isso, né? Uma chama fornecendo calor a um sistema. Esse calor estava sendo usado para ele, inicialmente, variar a sua energia interna, né? No caso, depois, o restante da energia era usado para movimentar esse pino, a válvula, né? Então a gente dizia que calor estava sendo usado para quê? Para aumentar, né, alterar a energia interna e posteriormente realização de trabalho aí, beleza? E aí, né, eu trouxe alguns exemplos para vocês e a gente começou a falar sobre o que era o trabalho, lembra? Desculpa. Lembra que eu falei para vocês, ó? Você tinha um certo gás, você aquecia esse gás, as partículas começavam a aplicar forças, mas como essas paredes eram rígidas e esse êmbolo A era móvel, você tinha um deslocamento, né, que a gente chamou de, né, H. E aí é porque a força que o gás aplicou nesse êmbolo foi para cima, aumentando o volume. E a gente falou que trabalho era força de deslocamento, cosseno do ângulo. Eu dividi e multipliquei pela área, né? Isso foi tudo trabalhado na semana passada. Força pela área é pressão. E, tá vendo? A área da base vezes a altura era variação do volume. Então, toda hora que a gente for falar sobre trabalho no processo termodinâmico, você tem que saber que trabalho, o que é? Trabalho é o valor numérico da pressão que vai multiplicar, agora vem uma parte legal, o quanto de volume variou, tudo bem? E lembrando vocês que a unidade, no caso de trabalho, é o Joule, beleza? Ó, tranquilo, esse primeiro slide foi rapidinho só para retomar com vocês. E agora a gente tinha essa parte que era fundamental, né? Olha só, vou passar rapidinho que o que interessa está por vir ainda, ó. Perfeito. E esse quadro aqui, ó, ele tem que estar bem fortalecido na sua memória. Beleza, família? Boa? Eu vou com calma aqui, ó. Lembra disso, ó? Então, esse trabalho, ele era calculado como sendo o valor numérico da pressão em multiplicação com o volume. Você tem então que, ó, na expansão, o volume aumentou, tá vendo? Ó? Se o volume aumentou, é porque a variação é positiva e o trabalho é positivo. Se você quer fazer uma compressão, no caso, né, uma diminuição de volume, você tem a variação negativa e o trabalho vai dar um valor negativo. Então, toda hora que eu falar para você compressão, você tem que já imaginar que esse número é negativo, automaticamente esse número também é negativo. Toda hora que eu falar compressão, tá? Então, essas palavras têm que estar mais tranquilas, né, de serem acessíveis na sua cabeça, tá? Toda hora que eu falar para você expansão, é porque o volume final é maior e assim por diante, tá? E toda hora que eu falar para você que a transformação ocorreu a volume constante, lembra dos termos técnicos, né? Aqui, ó, a gente fala que não houve realização de trabalho, porque não variou o volume e esse cara é zero.
Esse quadro que está aqui para você, ele é extremamente importante, beleza? Extremamente importante, beleza? Vamos dar prosseguimento aí, vamos lá. E aí, a gente foi, né, para a ideia de área, né, tudo mais aí, beleza? Ó, rapidinho, né, como nós já trabalhamos, eu estou revendo com vocês, tá, gente? Nós chegamos a essa conclusão aqui, você lembra? Que se eu quiser encontrar o trabalho num processo cíclico, no caso fechado, independentemente da área da figura geométrica, eu sempre digo que o trabalho é numericamente igual à área do ciclo, seja um triângulo, seja um trapézio, seja um quadrado, seja um retângulo, seja qual figura for. Lembrando que se o sentido do ciclo realizado for horário, é porque esse trabalho deverá ser positivo. Se você estiver falando no sentido anti-horário, esse valor numérico deve ser negativo. Chegamos aqui, aí eu lembro de ter trabalhado um exemplo com vocês, né? Calculamos apenas as áreas, perfeito? E chegamos a uma ideia rápida, tá, gente? E aí, eu lembro que no finalzinho da nossa aula, eu fui trabalhar a ideia de energia interna. E aí eu fui rapidinho, né? Tinha só mais 5 minutinhos. Mas para não ficar uma coisa, um assunto bem batido, vamos retomar comigo, tá, gente? Beleza? Esse slide que está aqui para você, ó, simplesmente é o slide para te trazer uma ideia de como a gente faz para calcular o valor algébrico dessa energia interna. E preciso ter uma noção, né, do valor numérico, a quantos joules de energia estão variando lá dentro. Então eu vou escrever uma expressão matemática aqui. E esse slide é só para mostrar para você essa equação. Você quer ver? Olha só, vamos começar. Imagine que você tem um recipiente, né? Ó, que aqui dentro você tem um gás. E quando você aquece esse gás, essas partículas que constituem o gás vão agitar cada vez mais. E isso vai começar a aumentar a colisão dessas partículas com as paredes do recipiente, tá vendo? Ó? Elas vão começar, quanto mais aquecidas, mais elas vão colidir com as paredes. E a pressão interna vai aumentar. Então eu vou pensar isso aqui, ó, que a energia interna, ela pode ser calculada se eu pegar a massa e a velocidade de cada partícula que está aqui dentro e fazer a energia cinética de cada uma. Se eu somar esse número, né, ó, eu somo a energia de cada partícula, eu tenho a energia total. Seria simples, mas eu não tenho como calcular esses dois números, nem a massa e nem a velocidade. Ou seja, não dá para eu calcular a energia desse jeito. Eu vou tentar escrever outro método, outra forma de escrever essa energia. Pensando o quê? Acompanhe, ó. Eu vou dizer que a pressão ela é uma grandeza inversamente proporcional ao volume. Esse símbolo significa proporção. Então, a pressão é proporcionalmente ao inverso do volume. Né? Se aumenta a pressão, você diminui o volume. Já visto isso em gás. Eu sei que a pressão é proporcional à velocidade dessa partícula. Quanto maior for a velocidade dessa partícula, maior vai ser a pressão nessa parede, né? Então, pressão é proporcional à velocidade. Também eu posso dizer que a pressão é proporcional à quantidade de movimento, pois não depende só da velocidade, depende também da massa. Se essa partícula for uma massa muito grande, essa pressão vai ser grande. Então, quanto maior for a massa, maior vai ser a pressão. Então, eu vou escrever tudo isso junto, tá vendo? Ó, eu vou escrever numa função matemática só. Isso tudo que eu falei aqui dentro, eu vou escrever numa expressão matemática, tá vendo, gente? Ó, só que aqui tem um detalhe. Aí em cima vai ficar assim, ó, m vezes v quadrado, tá vendo, ó? Dividido por vzão. Olha como é que fica. A pressão é proporcional a mv quadrado, que divide volume. Até agora está tranquilo. Agora, por que eu vou multiplicar por 1/3? Porque essa partícula ela está se locomovendo em linha reta, ou seja, em x, em y, tá vendo? E em z. Então essa partícula se locomove em 3 dimensões ao mesmo tempo. Mas como eu quero saber somente a hora que ela bate na parede, eu vou pensar em uma dimensão só.
ou em x, ou em y, ou em z, tá vendo? Então eu vou colocar uma das três dimensões de colisão. E aí, eu simplesmente vou pegar esse, tá vendo? Ó, vou multiplicar esses dois termos aqui, ficando mv² dividido por 3v, que está escrito aqui embaixo. Só organizei. E agora, olha o que eu vou dizer. Eu vou pegar esse 3v e vou passar para cima multiplicando, ó, esse 3pv. Ó. Um vai multiplicar o outro, tá vendo? E aí você tem que 3pv é igual a mv², ó, tá vendo? E aí, olha que legal. Onde tem mv², eu vou jogar aqui, ó. Então, mv² é a mesma coisa que você falar o quê? 3pv, tá vendo? Então, eu vou substituir. No lugar de mv², eu vou colocar 3pv, que é a mesma coisa. Acabei de provar. Mas eu sei que PV, lembra lá dos gases? PV não é nRT? Então, onde tem PV, ó, tá vendo? No lugar de PV, eu substituo por nRT. Então, olha como é que fica a minha matemática. Então, agora eu estou escrevendo simplesmente a minha energia interna em função de parâmetros que eu sei medir. Que é o quê? O número de mol, a constante, lembra dela? Vezes a variação da temperatura. Tá vendo? Para você variar a energia, ó, lembra, representada aqui pela letra U? Energia simbolizada pela letra U. Para você variar a energia, você precisa, ó, variar a temperatura. Perfeito, gente? Então, a energia interna do sistema tem a ver com a temperatura e sempre vai ser calculada dessa forma matemática aqui. A variação da energia interna ela é calculada como sendo 3 meios que multiplica número de mols vezes a constante universal vezes a variação de temperatura. Beleza? Essa expressão de energia interna e a expressão de trabalho você precisa guardar muito bem na sua cabeça. Perfeito? E agora, assim como a gente fez com a equação de trabalho, nós vamos analisar essa expressão matemática aqui, detalhadamente. Porque você tem que começar a entender os termos técnicos que a gente vai começar a usar. Para a hora que chegar nos exercícios, você começar a mandar cada vez melhor. Beleza, família? Eu estou indo bem devagar, não estou vendo vocês aqui, né? A gente está distante aí, eu estou com uma voz mais séria, mas na verdade é para tentar atingir cada um de vocês, tá, gente? Essa comunicação nossa está um pouco complicado aí, tá? Mas eu estou sério aqui, mas eu não estou. Tá difícil aqui, tá, gente? Mas eu vou tentar me manter sério no trabalho aí, beleza? Vamos dar prosseguimento aí. Olha só. Você lembra que para calcular a variação da energia interna, eu calculo através desta expressão matemática. Agora, lembra que eu falei lá na nossa panela de pressão? Se você fornece calor, esse calor vai ser usado para variar a energia interna e depois mover a válvula. Então, você está aquecendo o sistema. E vamos ver o que acontece? Olha só, lembra? No aquecimento, o que significa? Que a temperatura final vai ser um valor maior do que a inicial. Você está vendo? Você está aquecendo. E isso vai dizer que a variação da temperatura vai ser um valor positivo. Esse ΔT vai ser positivo. E isso significa que se esse termo ΔT é positivo, é porque o ΔU também vai ser positivo. Então, essas ideias aqui, ó, tem que estar muito clara na sua cabeça, família. Tudo bem? Vou continuar. Agora, se você esfriar o sistema, se você agora retirar calor do sistema, o que vai acontecer? Olha que legal, tá vendo? Você vai ter agora que a temperatura no fim é menor do que a temperatura no começo. E isso significa que a hora que você calcular o ΔT, vai dar um valor negativo. E se o ΔT é negativo, olha só,
o ΔU vai dar um valor negativo. Pegou? E agora, né, você já está começando a acostumar de novo, né, com essa ideia. E agora, já era imaginado, né? Se você tiver uma transformação isotérmica, ou seja, onde a temperatura se mantém constante, é porque, né, ó, a temperatura final vai ser igual, não deve mudar a temperatura na isotérmica. Então, esse número ΔT deve ser um valor igual a zero. Então, quer dizer que não vai haver variação da energia. Então, esse ΔT, dependendo do que acontecer com ele em relação ao sinal, vai acontecer a mesma coisa com esse ΔU. Se você aquece, esse cara ΔU é positivo. Se você esfria, esse cara é negativo. Se você tem uma isotérmica, esse cara é zero. Perfeito? Você está muito bem preparada e preparado para agora começar a aplicar essa ideia de transformações e também entendendo a ideia de calor, trabalho e energia interna. Esses termos têm que estar muito bem fortalecidos na sua memória. Vamos continuar agora. Agora eu trouxe aqui um exemplo, beleza? Quem trouxe esse exemplo, tá? Daqui a pouco a gente vai direcionar o olhar para o nosso material, né? Para a apostila. Mas por enquanto acompanha comigo com muita calma. Olha só. Eu coloquei aqui um gráfico. E esse gráfico está dizendo que é um gráfico de pressão. Tá vendo aqui, ó? Pressão que vai estar em relação ao volume. Tá vendo, ó? Pressão em função do volume. E eu falo, um gás ele vai passar do estado A para o estado B, seguindo diferentes caminhos. Um caminho vai ser o caminho AB, o outro vai ser o ACB e o outro vai ser ADB, conforme indicado na figura. Vamos dar uma olhadinha na figura acima, no caso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você tem o ponto A, ele vai até o ponto B, ele pode ir realizando esse processo na diagonal, já foi de A para B, ou ele pode fazer ACB, ou ele pode fazer ADB. Tanto faz o caminho que ele vai fazer. E o exercício vai falar algumas coisas em relação a esse caminho que está acontecendo aí, beleza? Vamos lá, ó. Ele me faz simplesmente 5 possibilidades e ele tem que falar quais são falsas ou quais são verdadeiras aí. Tem que classificar em verdadeira ou falsa cada uma delas. Beleza? Vamos com calma. Agora eu quero que você aplique tudo aquilo que a gente fez em relação ao trabalho e à variação de energia aqui dentro. E por enquanto um exercício teórico. Vai lá, ó. Olha o primeiro. O trabalho que o gás realiza na transformação ACB, então para aí, para tudo e vamos dar uma olhada para ele. Se você vai de ACB, você já sabe que de A para C não ocorre variação de volume, ó. O volume não varia. Então, o trabalho é zero. Lembra? Na isovolumétrica, o trabalho é zero. É só você voltar um pouquinho os slides depois que você vai retomar isso aí. Então, de A até C, o trabalho é zero. Só que de C até B de bola, o trabalho vai ser a área desse retângulo grandão aqui que eu estou desenhando, ó, destacando para você, tá vendo? Ó? O trabalho é pressão vezes a variação de volume, o que significa todo esse retângulo grandão aqui, ó. Então, o trabalho para você ir de A, C, B é a área desse retângulo grandãozão aqui, beleza? E ele fala que esse valor é um valor menor do que na transformação de ADB. Então, se tiver aqui, for de A até D, depois até B, você percebe que nesse trajeto DB, você não tem trabalho. Ó. Aqui é zero também, não ocorreu variação de volume. E o trabalho para ir de A até D de dado é esse retângulo pequenininho aqui. Ó. Você percebeu?
Então, na verdade, o que a primeira informação está dizendo deve ser ao contrário o correto, né? O trabalho que o gás realiza de A a CB, que é a área de todo esse retângulo, é um valor muito maior do que esse pequenininho aqui, né, gente? Então, eu já sei que a primeira informação, esse número deve ser maior, ó. A palavra aqui deve ser maior, tá, gente? Então, a primeira, eu já vou falar que ela é falsa. Beleza? Olha que legal, você está exercitando toda aquela ideia do passado ali, tá? Agora vamos lá. Olha a segunda. O trabalho que o gás realiza é o mesmo nas três transformações. A gente acabou de provar aqui em cima que, né, é mentira o que ele está falando, né? Isto é, o trabalho independe do caminho que leva o gás do estado A até o estado B. É mentira, né, gente? A gente acabou de dizer que o trabalho de A CB é maior do que o trabalho ADB, perfeito? Bem maior, né? Então, não é verdadeira, né? Essa segunda questão ela é falsa, porque o trabalho ele falou que é o mesmo, e não, o trabalho não é o mesmo, tá? O valor algébrico dos trabalhos são diferentes para cada trecho. Aí, opa, passou. Na terceira ele fala assim, a área do triângulo, vamos ler comigo, ó. A área do triângulo ACB, cadê, ó? ACB, então somente esse triângulo de cima, ó, a área do triângulo apenas de cima aqui, ó, perfeito? Só esse triângulo aqui de cima é numericamente igual ao trabalho que o gás realiza na transformação ACB. Não, gente, seria na transformação ACBA, não é? Mas não, ó, de A para C e de C para B, né? Não é o trabalho, é todo esse retângulo que eu estou falando já faz um tempo. Ele falou que o trabalho de A, né, a CB é só esse triângulo aqui. É mentira, né? Não é o triângulo, é todo o retângulo. Então a terceira vai ser falsa também. Opa, pode de novo. Olha a quarta. Na transformação AC, cadê? Ó? AC, nós já vimos que o trabalho é zero. O trabalho que o gás realiza é menor do que na transformação dB. Ué, gente, daqui até aqui, ó, o trabalho é zero, não varia o volume. E daqui até aqui acontece a mesma coisa. Então, esses trabalhos são iguais. Ele falou que um é maior, né, e outro é menor. Então é errado, né, gente? É lógico que a conclusão é que a quinta, né, tem que ser verdadeira, pelo menos uma, né? E isso é verdade, ó. A temperatura do gás no estado B de bola é maior do que no estado A. Então, peraí. Ele quer falar assim, ó. A temperatura no estado A é um valor... Desculpa. A temperatura no estado B é maior que no estado A. Gente, se você teve uma, né, guardou muito bem as informações, você já sabe que essa é correta, porque num gráfico de pressão e volume, lembra daquelas curvas que passam aqui assim, ó, lembra daquelas curvas? Ó, tem uma curva que passa aqui no ponto A, ó, que é uma isoterma. Tem outra curva que vai passar assim, ó, que tem uma temperatura maior. E quanto mais alta ela está, maior a temperatura. Então, ó, a temperatura isotérmica que vai passar aqui no B, ó, ela é maior do que a isotérmica que vai passar aqui, ó, perfeito? Ah, mas se mesmo assim você não quer, vamos aplicar a matemática, tá? Olha só que legal para eu provar para você. Lembra da equação de Clapeyron? PV igual a nRT? Eu escrevi para o ponto A, tá? Os valores do ponto A. E eu vou isolar a temperatura, pegando esse NR e eu vou jogar para baixo, dividindo assim, ó. Joguei para baixo, dividindo, beleza? E aí você tem que pressão vezes o volume dividido por NR é a nossa temperatura. Eu só peguei o NR e joguei para baixo dividindo. E vou fazer a mesma coisa para os valores do ponto B de bola, tá vendo? Ó? PV igual a nRT para o ponto B de bola. Só que tanto o número de mol quanto a constante não irão variar, ou seja, esse número aqui de baixo, gente, ó, ele vai continuar no mesmo valor, não vai mudar, não é? O que vai mudar é a pressão de A e a pressão e o volume de B, tá vendo?
Então, você pode perceber no meu gráfico, olha que legal aqui, ó, que esse produto, ó, esse PV, tá vendo? Ó, esse valor de pressão multiplicado por esse valor de volume vai dar um número maior do que o de PA e de VA, tá vendo? Ó? Você percebe que o produto entre PA e VA vai dar um valor menor do que o produto PB-VB. Então a temperatura no estado B é um valor maior, tá vendo? Do que o valor da temperatura no estado A. Por isso que essa questão aí eu vou bater como verdadeira. Você viu que a gente está simplesmente, gente, tomando uma água aqui, você viu que a gente está aplicando toda aquela ideia de trabalho e aí faltou um detalhezinho sobre energia interna, né? Então, essa ideia aqui, esse exemplo, ele teve como objetivo aplicar aquela ideia de trabalho, diferenciar as formas de calcular o trabalho, beleza? E também trazer um pouco a ideia de temperatura para você, perfeito? E antes da gente começar a aplicar, né, e comentar sobre uma lei importantíssima, chamada de primeira lei da termodinâmica, eu quero passar por outro exemplo com vocês. E olha só, esse exemplo ele já é mais tranquilo, só que o que você vai exercitar comigo aqui, você tem que estar muito tranquila e tranquilo para compreender. Eu vou dar uma dica para vocês já nesse momento da aula. A hora que finalizar essa aula, depois de algum tempinho, né, alguns minutos, ou até amanhã se você puder, na sexta no caso, reveja essa aula. Acesse de novo esse link aí e veja a aula mais de uma vez, para você fixar as informações, tá gente, beleza? Peço isso para vocês, cada um de vocês aí, tá? Para fortalecer esse conteúdo. Mas essa questão aqui, ó, ela vem trabalhar a ideia de energia interna e também de trabalho com vocês, tá? Então vamos lá, ó. Ele fala assim: um gás sofre uma transformação cíclica indo de ABCA. Então vamos olhar o gráfico, ó. Ele está no ponto A, ele vai até o ponto B, depois ele desce até o ponto C e no final ele vem e volta até o ponto A. Então ele vai ficar nesse ciclo desse triângulo fechado aqui, perfeito? Indicado no gráfico a seguir. A variação da energia interna, e o trabalho realizado pelo gás. Eu quero essas duas informações, tanto o trabalho quanto a variação da energia. Você lembra que em exemplos anteriores nós chegamos à conclusão que o trabalho é o quê? Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, ou simplesmente a área da figura fechada, da figura cíclica, não é? Nesse caso aqui é um triângulo, beleza? E eu também tenho que tomar cuidado com as minhas respectivas unidades. Mas aqui está em Newton por metro quadrado e aqui está em metro cúbico. Então não vai alterar nada a minha unidade. Basta simplesmente eu pensar aqui, a variação da energia vai ser 3 meios de NR, variação da temperatura. Mas tem um fator curioso aqui. Você lembra que no exercício anterior, eu vou recapitular, eu vou voltar um pouquinho a tela por alguns minutinhos, por favor. Ó. Você lembra nessa tela aqui que a temperatura ela não era calculada como sendo a pressão vezes o volume naquele ponto, não é? Agora, nesse exercício, você percebeu que eu estava no ponto A, fui até o ponto B, voltei para o C e terminei no ponto A, ou seja, eu voltei no ponto de partida. Então, a temperatura no ponto, no estado inicial, vai ser igual à temperatura no final. Então, na hora que eu saí desse ponto, fui e voltei, eu estou dizendo para você que a temperatura se manteve constante, beleza? Então, não houve variação de temperatura, porque eu saí de um ponto e voltei no mesmo ponto, né? Um ciclo. Então, essa variação de temperatura é zero. E isso automaticamente me fala que a variação da energia é zero. Se a temperatura não variou, a energia também não variou, já conversado em momentos anteriores. E também eu posso dizer que o trabalho já concluído,
ele era numericamente, né, ó, o número que der aqui vai ser igual à área. E você já percebeu que isso aqui é um triângulo, né, gente? Olha que belezinha, ó. No sentido horário, lembra disso? Então vai dar um trabalho positivo e eu só preciso encontrar a área desse triângulo aí. Vamos fazer essa conta aí? Deixa eu mostrar para vocês, ó. É a área do triângulo, perfeito? E isso significa, né, falar base vezes altura dividido por 2. Vou pegar os valores do gráfico, deixa eu mostrar para vocês. A base é essa medida aqui, e vai dar 5 menos 1, que a gente chama de 4, né? Ó. 5 menos 1 aqui. Então é base vezes altura. A altura é isso, tá vendo? Ó? 600 menos 200. A altura é só essa medida aqui, tá vendo, gente? Ó? A altura do triângulo é só essa medida. Então é 600 menos 200. Dividido por 2. Então base vezes altura dividido por 2. E aí, simplesmente, 4 vezes 400 dividido por 2. Resumindo a história, 1.600 dividido por 2, 800 joules. Tudo bem, gente? Então a pergunta do exercício foi a variação da energia interna, respondido aqui, ó, o valor é zero. E o trabalho realizado, calculado como a área do gráfico, que vale 800 joules. No caso, a gente fica com a alternativa, olha que bonitinho, alternativa B de bola aqui. Eu quero frisar novamente para toda a família Uni aí, beleza? Olha só, você tem várias alternativas aqui, mas é um gráfico de, olha, pressão por volume e as unidades estão já prontas, ó, metro cúbico e newton por metro quadrado. Em exercícios anteriores, eu treinei um exercício com outra unidade, né, com litro. E aí nós tivemos que trocar essa unidade para metro cúbico. Então, antes de você começar a resolver o exercício, dê uma olhada nas unidades aqui. Beleza, gente? Bom, já treinamos, já entendemos a ideia de trabalho, as consequências das transformações e a ideia da energia interna. E também as consequências das transformações de energia interna. Agora, deixa eu... Estou esperto no tempo, né, gente? Infelizmente esse tempinho está muito curtinho de trabalho, né? Tem só mais 8 minutinhos para finalizar. Mas, ó, lembra? Deixa eu criar uma ideia na sua cabeça e daqui para frente, agora, eu não quero trazer confusão, mas até agora nós vamos misturar trabalho e energia interna dentro de uma única equação. O objetivo dessa aula e da semana passada foi trazer a ideia de como você entende o trabalho, depois conversar sobre a energia interna separadamente e agora vamos conectar os dois em uma única equação. E essa equação é chamada de primeira lei da termodinâmica. Só para trazer um básico, eu vou resumir para vocês aqui, ó, mas olha só, essa imagem da panela de pressão você já viu e já está cansando a sua ideia ouvir eu dizer, né? Essa chama está fornecendo calor, esse calor será transformado em agitação das partículas, posteriormente movimentação da válvula. Então a primeira lei da termodinâmica me fala isso. Calor é igual à variação da energia mais o trabalho realizado. A energia térmica vai ser usada para as duas coisas, para variar a energia e para mover a válvula. Então olha que esquema legal. Então imagine qualquer tipo de sistema termodinâmico. Quando eu escrevo sistema termodinâmico, é o símbolo disso aqui, ó, uma panela de pressão. É um sistema que você fornece calor e ele faz tudo isso, tá? Ele varia energia e ele realiza trabalho. Seja um pistão, seja qualquer coisa aí, tá? Qualquer tipo de máquina a vapor. Então, para que ela funcione, você precisa fornecer energia térmica, tá vendo? Então, para essa máquina poder funcionar, um exemplo, você precisa aquecer, tudo bem? Ó? Você precisa fornecer calor para isso. Esse calor, como eu estou falando a toda hora, vai ser usado para, primeiramente, variar a energia, para deixar as partículas internas bem agitadas. E a hora que essas partículas
confinadas em um recipiente, é lógico. Chegar a um valor limite de energia, que depende de muitos fatores, você percebe que vai ocorrer uma movimentação de alguma estrutura. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vem para bater forte nessa estrutura. Ela vem para fortalecer em você o seguinte, que calor vai ser matematicamente igual, né, a energia térmica em Joule, por exemplo, vai ser igual à soma desses dois valores, ó. O calor é usado para variar a energia e para realizar trabalho. Por isso que a gente fala que na física, a primeira lei da termodinâmica, ela é calor vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna aí. Por isso que nós passamos detalhadamente para entender a jogada de sinal do trabalho e a jogada de sinal da energia interna, porque esses dois termos, tanto energia interna quanto trabalho, podem ser ou positivos ou negativos. E a gente tem que saber retirar, peneirar essa informação ou essas informações num exercício, por exemplo. A hora que você está lá lendo um texto, você tem que ter a segurança de saber retirar esses dados do problema e já saber entender, né, o que acontece com os sinais do calor, do trabalho e da energia interna. Vamos dar uma olhada no geral dessa equação aqui, ó, beleza? Deixa eu tentar mostrar para vocês um segundo, tá? Olha só. Nós temos muitas consequências dessa primeira lei da termodinâmica. Tudo bem, gente? Olha só. Primeiro, tá aqui a minha equação, né? Trabalho trabalho mais a variação da energia é igual ao calor recebido. Então, olha o que eu vou dizer. A gente calcula a variação da energia assim e a gente calcula a variação do volume em relação à pressão, ao trabalho. Então, o trabalho é calculado dessa forma e a variação de energia é calculada dessa forma. Agora, vamos pensar o que acontece numa transformação isotérmica. Vamos lá? Ó, que legal, ó. Numa isotérmica, tá vendo? Ó, isotérmica, dá para você perceber que esse carinha aqui, ó, é um valor que vai ser igual a zero. Se ele é zero, isotérmica, é porque esse cara é zero, tá vendo? Se esse cara é zero, é porque então o calor vai ser usado somente para realizar trabalho e não vai haver transformação de energia. É o que eu estou dizendo para você, tá vendo? Ó? Olha que belezinha, ó. Tá vendo? Numa isotérmica, esse termo é zero, o que leva à consequência que a variação de energia é zero, e se o calor é positivo, o trabalho é positivo. Porque se o trabalho é positivo, o volume é maior, ó, a variação é positiva. Isso significa expansão. Você percebeu quanta informação tem escondida atrás dessa equação da primeira lei da termodinâmica? Olha só, agora, se na isotérmica esse cara é zero e a variação da energia é zero, então esse carinha aqui é zero, então o calor é igual ao trabalho. Se ele é positivo, o trabalho é positivo. Trabalho positivo, o volume é maior, né? A variação de volume é maior que zero, isso significa expansão. Se o calor é negativo, se você retira calor, ele realiza um trabalho negativo, porque o volume diminui, o que a gente chama de compressão. Tá vendo, gente? Então, infelizmente, né, ó, eu vou ter que dar uma pausa, beleza? Porque já são 39 minutos de aula praticamente aqui, né? E eu não posso estourar esse tempo aí, tá, gente? Mas é o seguinte, em próximas aulas nós vamos continuar, né? Nós vamos aprofundar toda essa ideia, tá? Eu tenho que conversar com vocês a primeira lei da termodinâmica no aspecto de outras transformações também. Eu preparei um material bem bonito, tá? Mas não se esqueça que eu estou dando continuidade naquela matéria que eu conversei da frente 3, da frente do Yuri, tá, gente? E a semana que vem, na aula de quinta que vem, a gente vai encerrar essa aula junto com os exercícios que já estão preparados, beleza? E a gente retoma alguns conceitos e finaliza essa parte. E aí depois eu já posso começar a voltar à frente 4 lá da mecânica que a gente estava trabalhando. Tudo bem, família?
Eu sei que está um pouco diferente aí, mas eu só tentei manter uma parte séria, porque como eu tenho só 40 minutos, eu tenho que fazer bastante coisa. Eu quero tentar passar muita informação para você, ao mesmo tempo muita calma, né? Como eu sempre gosto de dizer, você só obtém um grande êxito se você se mantém fiel a você mesmo, né? Então, se mantenha firme aí, tá, gente? Se informando, se cuidando, cuidando das pessoas que estão à sua volta aí, dos seus familiares, né? E mandando energias sempre boas aí, porque em breve a gente vai passar por tudo isso junto. Em breve estaremos todos juntos aí, felizes como a nossa família Uni sempre enraizou aí em todos nós aí. Beleza, gente? Bom, quem quiser então, né, pós essa aula aí, né, eu vou estar esperando vocês aí, né? Quem quiser é só entrar na sala ali, a gente conversa um pouquinho para tirar dúvidas, esclarecer ideia, para trocar uma informação e assim por diante. Beleza, gente? Então a semana que vem a gente continua, tá? Vou dar uma pausa porque já estou estourando o tempo aí. Fica com Deus aí, um beijo no coração. Tô morrendo de saudade das piadas na sala de aula, daquele ambiente bem gostoso. Mas isso vai passar e a gente vai estar junto, beleza? Beijo, fica com Deus, gente. Até a próxima. Para mim é um prazer incrível estar aqui com vocês. Beijo, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.